um armazém totalmente automatizado, o trabalho seguia seu fluxo constante. Uma máquina se aproximava para coletar mais uma encomenda que descia pela esteira de produção, uma caixa de oxigênio pressurizado. E no meio de toda essa tecnologia, havia um único supervisor humano observando o processo com um olhar cansado. Ele tentou dar uma instrução para um dos robôs, mas a máquina pareceu não processar a pergunta. O autômato simplesmente pediu para ele repetir o que disse. Ignorando a ordem, o robô apenas informou que sua função era coletar produtos, seguindo sua programação à risca. Já sem paciência, o jovem mandou a máquina, chamada Pax, apenas continuar com seu trabalho. O robô então pediu licença para passar e seguiu seu caminho. O supervisor suspirou. Trabalhar cercado apenas por máquinas definitivamente tinha seus contras. Com uma educação mecânica, o robô agradeceu e continuou seu serviço de empilhar as caixas. O jovem então se questionou como um armazém daquele tamanho conseguia funcionar sem praticamente nenhuma pessoa de verdade por perto. Naquele momento, ele teve certeza de que aceitar aquele emprego tinha sido um grande erro. O lugar era gigantesco, operado inteiramente por drones e robôs. Uma linha de produção fria e impessoal, onde ele era a única alma viva. Foi então que ele se lembrou de como tudo aquilo tinha começado, há apenas 2 meses, logo depois que ele saiu do exército. Naquela época, ele estava cheio de esperança, feliz por finalmente ter sido dispensado do serviço militar. A liberdade parecia ser a melhor coisa do mundo. Só que a alegria de ser livre durou muito pouco. Uma ligação inesperada estava prestes a mudar completamente seus planos. Eram seus pais, avisando de última hora que estavam se mudando para outra cidade. Eles o deixaram sozinho em um pequeno apartamento, sem muita explicação. Abandonado à própria sorte, ele começou a sonhar com o futuro. Talvez conseguisse um emprego de barista e vivesse um romance. Mal sabia ele que a realidade seria bem mais dura. Aquele otimismo todo, no entanto, não durou muito. A realidade de ter que arrumar um emprego logo bateu na porta, e não foi nada gentil. Ele começou sua busca pelo sonho de ser barista, indo de cafeteria em cafeteria. Só que a resposta era sempre a mesma. O gerente do café explicou que eles preferiam contratar gente com experiência, algo que o jovem, recém-saído do exército, obviamente não tinha. 1 mês se passou nessa busca frustrante. Deitado na cama, ele se deu conta de que não conseguia arrumar emprego nem como garçom. A realidade estava sendo bem mais cruel do que ele esperava. Desabafando no grupo da família, ele se autoproclamou um completo inútil. A resposta das irmãs foi imediata e sem dó. Uma o chamou de idiota, enquanto a outra questionou por que ele se mudou tão rápido. A primeira irmã não aliviou, chamando Jeong-yeom de bobão por não conseguir nenhum trabalho de meio período. Já a segunda, vendo o ócio do irmão, o convidou para ir à academia dela. Ele reclamou que a ajuda delas não era bem uma ajuda. Foi então que uma das irmãs deu uma sugestão. Uma empresa de entregas que usava IA, um trabalho supostamente tranquilo. Desesperado, Jeong-yeom quis saber o nome do lugar. E assim, ele conseguiu o emprego. Mas ao chegar no enorme galpão e ver os drones unindo por toda parte, Jeong-yeom sentiu um aperto no peito. Ele teve a nítida sensação de que tinha cometido um erro. O que ele não sabia era que seus colegas de trabalho seriam todos robôs. O serviço era realmente tranquilo, como a irmã disse, mas talvez fosse um pouco tranquilo demais. A solidão já começava a bater. No meio daquele silêncio mecânico, ele ouviu passos. Alguém se aproximava. Finalmente, uma pessoa de verdade. Era um supervisor, que sem nem olhar direito para ele, o mandou verificar se faltava algo no inventário do depósito. A interação foi fria e direta. Jeong-yeom concordou e se dirigiu ao depósito. Mesmo com a frieza do chefe, ele deu um sorriso de canto, pensando consigo mesmo. Ele pensou em como aquele supervisor era um velho rabugento. Pelo menos era uma pessoa, o que já era melhor que os drones. Ele chegou até a porta do depósito. Ao abri-la, um rangido ecoou pelo corredor silencioso. Ao entrar, ele se deparou com um depósito gigantesco e escuro. As prateleiras se perdiam na imensidão e um silêncio pesado tomava conta do lugar. Algo ali não parecia certo. O lugar estava exatamente como deveria,
Um depósito gigantesco, lotado de caixas e prateleiras que se perdiam na escuridão. Um silêncio pesado dominava o ambiente. De repente, um barulho metálico ecoou pelo galpão. Jong-yeom olhou para trás, surpreso, mas não viu nada fora do comum. Ele ignorou o som e voltou ao trabalho, subindo em uma escada para organizar uma caixa. Ele resmungou que aquele item deveria estar no primeiro andar, não ali em cima. Nisso, outro rangido o fez parar. Dessa vez, o som parecia bem mais próximo e definido. Ele se virou bem a tempo de ver a única porta do depósito se fechar com um estrondo. Por um segundo, ele ficou paralisado na escada, sem entender o que tinha acontecido. Jeong-yeom desceu às pressas e tentou girar a maçaneta, mas ela não se moveu. A porta estava trancada. Ele bateu com força, gritando, mas não houve resposta. A ficha finalmente caiu. Ele estava completamente preso ali dentro. Desesperado, ele pegou o celular. A primeira pessoa que pensou em ligar foi seu supervisor, o Sr. Shin, mas ele hesitou. Talvez fosse melhor chamar a emergência, mas ele logo descartou a ideia, achando que seria um exagero. Afinal, não era como se ele estivesse preso num freezer ou em perigo imediato. Ele decidiu que o melhor a fazer era esperar. Alguém eventualmente viria procurá-lo. Se demorasse demais, aí sim ele ligaria para o 911. Para passar o tempo, ele mandou uma foto para sua irmã dizendo que estava preso. Ela não acreditou, achando que era uma brincadeira e perguntando se ele estava jogando o escape room no trabalho. Logo em seguida, o celular tocou. Era ela. Talvez agora ela o levasse a sério. Jong-yeom atendeu a chamada, já se preparando para explicar a situação. Só que, do outro lado da linha, ele só ouvia um bip contínuo e irritante. Ninguém falava nada. Ele reclamou, dizendo que a irmã já estava velha demais para passar trotes. Mas antes que pudesse terminar a frase, uma explosão violenta o arremessou para longe. A explosão foi só o começo. Logo em seguida, os alarmes de emergência dispararam por todo o complexo, mergulhando o lugar num caos ensurdecedor e confirmando que o perigo era real. Atordoado e sem entender o que estava acontecendo, Jong-yeom ouviu uma ordem de evacuação imediata pelos alto-falantes. Todos os trabalhadores deveriam ir para a área de carga. A mensagem, no entanto, foi interrompida bruscamente por outro estrondo violento. Algo havia desabado, bloqueando o caminho e cortando a comunicação. Foi nesse momento que o pânico começou a tomar conta. Ele percebeu a gravidade da situação. Estava completamente preso. Em desespero, Jeong-yeom esmurrou a porta, gritando que estava ali dentro e pedindo ajuda. Mas ninguém respondeu. Sua única esperança restante era o celular. Ele rapidamente tentou ligar para a emergência, torcendo para que o sinal não tivesse caído. Mas não adiantou. A ligação não completava e o aparelho se tornou inútil em suas mãos. Todas as saídas pareciam fechadas. De repente, ele parou. Um som do outro lado da porta chamou sua atenção. Só que não era alguém pedindo socorro. Eram batidas violentas e pesadas, como se alguma coisa estivesse tentando arrombar a porta para entrar. O instinto de sobrevivência gritou mais alto. Jong-yeom congelou no lugar, sem ousar se mover ou fazer qualquer barulho. Naquele momento, ele teve uma certeza aterrorizante. O que quer que estivesse lá fora não era humano. Um único som, e ele estaria morto. O medo era paralisante. Tudo que ele podia fazer era se encolher no escuro e esperar, torcendo para que a criatura fosse embora. Os sons de destruição e as sirenes continuaram por um tempo, até que o silêncio finalmente reinou. Mas ninguém veio resgatá-lo. O tempo passou. Preso naquele depósito, a fome e a sede se tornaram seus novos inimigos. Já haviam se passado 3 dias. Sem resgate e sem esperança de sair, Jong-yeom aceitou sua situação. A única coisa que importava agora era sobreviver. Com os suprimentos acabando, os dias se arrastavam lentamente. A única coisa que mantinha Jong-yeom são era a esperança de que sua família estivesse bem. Ele registrava seus pensamentos no celular, uma última mensagem para um mundo que talvez nunca mais visse. Era um desabafo, uma prece silenciosa. Pelo menos o silêncio tinha voltado. Sem os alarmes ensurdecedores, ele podia finalmente ter um momento de paz, mesmo que fosse o último.
Mas o cansaço e a fome cobraram seu preço. A exaustão tomou conta de seu corpo, e o aparelho caiu de sua mão. E foi então que algo bizarro aconteceu. Uma tela azul flutuou na frente dele, quebrando a monotonia do depósito. A mensagem falava de uma dimensão paralela, uma habilidade de nível 1 que podia armazenar qualquer objeto à vista. Não fazia o menor sentido. Jeong-yeon começou a rir. Depois de 3 dias preso, era óbvio. Ele finalmente tinha enlouquecido. Era só uma alucinação. Ele se recostou, aceitando a visão como um sintoma de sua mente se quebrando. Se ia morrer ali, que pelo menos tivesse delírios interessantes. Só que não era uma alucinação. Num piscar de olhos, o chão do depósito sumiu sob seus pés. Ele se viu no meio de uma cidade em ruínas. O cenário era de pura devastação, um pesadelo que ele não conseguia entender. Carros virados, prédios destruídos e corpos espalhados pela rua. A realidade daquele lugar era muito mais aterrorizante do que a solidão do depósito. O cheiro de morte estava por toda parte. Jeong-yeon olhou para o rosto de um homem caído e o horror da situação finalmente o atingiu em cheio. De repente, a tela azul voltou, anunciando o início do armazenamento. Uma tontura avassaladora o dominou, como se sua mente estivesse sendo invadida. Ele caiu de joelhos, sem forças. O sistema informou que havia encontrado um sistema operacional compatível para a operação. Uma barra de atualização apareceu. Jeong-yeon observava os números subindo, suando frio. O que quer que estivesse acontecendo com ele estava apenas começando. Assim que a atualização terminou, um arrepio percorreu a espinha de Jeong-yeon. Ele sentiu uma presença esmagadora, algo que o fez paralisar de medo no mesmo instante. Uma sombra gigantesca se projetou sobre ele, cobrindo tudo. Ele mal conseguia entender o que estava vendo, questionando se aquilo era real. E então, a fonte da sombra se revelou. Uma criatura colossal, com presas e olhos vermelhos, encarando-o de cima. A personificação da morte. Diante daquela monstruosidade, Jeong-yeon se sentiu completamente impotente. O desespero tomou conta de cada fibra do seu ser. Sua mente tentava processar a imagem, comparando a criatura com qualquer coisa que conhecia, como um gorila ou um urso. Mas ele sabia que era algo muito pior. A única esperança de Jeong-yeon era ficar perfeitamente parado, torcendo para que a criatura não o notasse. Mas essa esperança foi esmagada quando o monstro deu o primeiro passo. O instinto de sobrevivência gritou mais alto. Sem pensar 2 vezes, Jeong-yeon se virou e correu com todas as forças que ainda lhe restavam. Um rugido ensurdecedor ecoou pela cidade em ruínas, um som de pura fúria e fome que parecia abalar o próprio chão. Ele olhou para trás por um instante e viu o horror. O monstro não estava apenas o perseguindo, estava caçando. E já havia encontrado outra presa. Com uma única pisada, a vida de outra pessoa foi extinta. Uma demonstração brutal de poder que só aumentou o pânico de Jeong-yeon. Seus pulmões queimavam e suas pernas doíam. Ele não entendia como, mesmo com toda a adrenalina, o monstro parecia estar cada vez mais perto. Ele não era o único fugindo, mas a distância entre caçador e presas diminuía a cada segundo. Era uma corrida que ele estava prestes a perder. Mais um grito foi silenciado. Jeong-yeon nem se atreveu a olhar para trás, apenas continuou correndo, sabendo que poderia ser o próximo. Mas então, em meio ao caos, ele viu uma luz brilhante no fim da rua, uma chance, uma rota de fuga. A esperança se reacendeu com força total. Ele estava quase lá, a salvação ao alcance das mãos. Só que o monstro não ia deixá-lo escapar tão fácil. E arremessou algo na direção dele com uma velocidade absurda. Tarde demais. O projétil do monstro o alcançou. O desespero tomou conta de Jeong-yeon ao perceber que não conseguiria chegar à luz a tempo. Mas em vez do impacto final, uma luz azul explodiu, envolvendo-o completamente. Não era o fim que ele esperava, mas uma onda de energia pura. Ele se firmou em meio à luz, confuso, mas vivo. O ataque não o matou. Algo completamente diferente estava acontecendo. Por um instante, ele não entendeu o que tinha acontecido. Onde estava a dor? Onde estava o fim?
Só havia silêncio e uma estranha sensação de poder. E então ele viu. O monstro estava parado, incapaz de alcançá-lo, como se uma parede invisível tivesse surgido do nada para protegê-lo. De repente, um drone surgiu ao seu lado. Uma voz mecânica confirmou o que parecia impossível. Jeong-yeon era o mestre daquela dimensão paralela, e nada poderia entrar sem sua permissão. Mestre de uma dimensão? A informação era absurda demais para processar. Ele mal conseguia entender como ainda estava vivo, muito menos no controle de alguma coisa. A voz continuou, informando que ele havia acabado de entrar oficialmente na tal dimensão. O mundo ao seu redor começou a mudar. A cidade em ruínas desapareceu, e o monstro furioso do outro lado da barreira foi a última coisa que ele viu daquele pesadelo. Quando a luz se dissipou, Jeong-yeon se viu em um lugar completamente diferente. Um depósito gigantesco e silencioso que ele reconheceu na hora. O drone que falou com ele ainda estava ali, sobrevoando o local. Era a única coisa que se movia naquele silêncio absoluto. A ficha caiu. Ele não apenas escapou, ele trouxe o depósito inteiro com ele. A pergunta que ecoou em sua mente era se ele realmente havia armazenado todo o centro de distribuição da Pax. E não era uma cópia vazia. Os drones e robôs de entrega continuavam suas tarefas, movendo pacotes como se nada tivesse acontecido. Tudo funcionava perfeitamente, completamente isolado do apocalipse que acontecia do lado de fora. Era seu santuário particular. Foi então que ele notou algo em sua mão. Um fragmento brilhante, uma pedra de mana. A fonte de todo aquele poder inacreditável. Era isso. A pequena pedra de mana em suas mãos era a fonte de tudo. O poder que o salvou do monstro e o trouxe para este santuário particular. Lá fora, o mundo era um inferno. Monstros destruíam tudo, e ele era apenas mais uma vítima, prestes a ser esmagado sem qualquer chance de defesa. Ele se lembrou do terror puro que sentiu. A criatura era implacável, e não havia para onde correr. Era o fim da linha. Mas ele sobreviveu. De volta à realidade silenciosa do depósito, a lembrança do perigo apenas reforçava o milagre que havia acontecido. De repente, uma tela de sistema apareceu na sua frente. Era uma notificação do próprio depósito, o Centro de Distribuição Pax, agora classificado como nível 1. A tela exibia as capacidades atuais do lugar, a velocidade de entrega, o número de remessas simultâneas e o tamanho máximo dos itens que podiam ser movidos. Jeong-yeon começou a entender que não estava apenas escondido ali. Ele era o mestre daquele lugar e o sistema estava lhe mostrando as regras do jogo. O mesmo drone que o cumprimentou antes se aproximou novamente, pronto para dar mais explicações sobre o funcionamento daquela dimensão. A explicação foi direta. A pedra de mana que ele segurava era a fonte de energia para todo o complexo, mas ela só duraria 24 horas. O pequeno robô continuou, explicando as consequências de deixar a energia acabar. A notícia o deixou tenso. 24 horas. E depois? O que aconteceria com seu único refúgio quando a energia se esgotasse? Enquanto ele pensava nisso, mais drones ganharam vida e começaram a voar pelo depósito como se tudo estivesse normal. Mas a verdade era outra. O drone confirmou seus piores medos. Sem uma fonte de energia adequada, todo o sistema e os produtos armazenados poderiam sofrer problemas graves. Mas antes que o desespero batesse, o drone mudou de assunto, apresentando um dos sistemas mais importantes do depósito: o Pax Fresh. Era um sistema de entrega de alimentos frescos, vegetais, carnes e até comida pronta, tudo armazenado e refrigerado. Em um mundo em ruínas, ele tinha acesso a um banquete. Apesar do alívio de ter comida, a realidade era outra. Sem energia, o depósito se tornaria uma tumba. E lá fora, os monstros que causaram tudo isso ainda esperavam por ele. Jeong-yeon precisava de respostas. Ele chamou Pax e confirmou o problema. Uma única pedra de mana só garantia energia para o armazém por 24 horas. O tempo estava correndo. Pax então revelou a solução. Havia uma forma de conseguir mais pedras de mana, mas o método era perigoso. Elas só podiam ser obtidas caçando seres infernais.
A informação pesou sobre o jovem. Seres infernais. Ele sabia exatamente do que se tratava. A solução para seu problema era enfrentar a causa de todo o seu trauma. Para não restar dúvidas, o drone projetou a imagem de um dos monstros. Era a mesma criatura que assombrava seus pesadelos, a mesma que destruiu seu mundo. Nesse momento, uma notificação do sistema surgiu. Aparentemente, ao aceitar essa nova realidade de caçador, algo dentro da dimensão paralela havia mudado. De repente, a atenção de Jeong-yeon foi puxada para outro lugar. Um robô assistente se aproximou, oferecendo ajuda para encontrar qualquer item que ele precisasse no depósito. Se ele ia caçar, precisaria de uma arma. O jovem começou a procurar entre os itens disponíveis, analisando as poucas opções que tinha para lutar por sua vida. Após vasculhar uma caixa de ferramentas, ele encontrou algo. Um machado de acampamento. Não era uma arma de verdade, mas teria que servir. Era o melhor que ele podia arranjar. O robô o informou que o estoque de itens estava quase no fim. Outra má notícia. Não só a energia era limitada, mas os recursos dentro do seu refúgio também estavam acabando. Seus pensamentos voltaram para o monstro do lado de fora. Ele entendeu que a criatura não iria a lugar nenhum. Estava acampada ali, esperando pacientemente que ele saísse. Com um machado em mãos, Jeong-yeon encarou o portal. A escolha era simples: ficar e esperar o fim, ou sair e lutar por uma chance de sobreviver. Mas o medo o atingiu. Ele não era um guerreiro. Sabia que não conseguiria derrotar aquela coisa com um único golpe. Precisava de um plano, não de coragem cega. Então, ele mudou seu objetivo. A meta não era matar, ainda não. Era ferir a criatura, criar uma abertura e testar suas defesas. Ele se preparou para o primeiro ataque. Sem hesitar, Jeong-yeon lançou o machado com toda a força. O ataque foi um sucesso, cravando-se diretamente no monstro. O primeiro passo do seu plano estava completo. O ataque, que parecia certeiro, não surtiu efeito algum. A criatura nem se moveu, revelando uma defesa que Jeong-yeon não tinha previsto. Seu plano inicial falhou no primeiro segundo. De volta ao depósito, ele encarou o monstro do outro lado. Jeong-yeon sabia que armas pequenas não fariam nem um arranhão naquela coisa. Ele precisava de algo muito mais forte. Sua mente correu em busca de uma solução. Ele concluiu que apenas uma arma mais pesada, como um machado, teria alguma chance de perfurar a defesa do inimigo. E lá estava, um único machado dentro da caixa. Jeong-yeon se lembrou que deveria haver mais um em estoque, mas por enquanto, aquele era o único que ele conseguiu encontrar. Ele se virou para o drone de assistência, perguntando sobre o paradeiro do outro machado. A máquina respondeu que precisava verificar o banco de dados do sistema. Enquanto esperava, a ansiedade tomou conta. Sua mente não parava, já pensando em alternativas. Talvez algo pesado, como uma bola de boliche, pudesse funcionar onde a lâmina falhou. O drone finalmente terminou sua busca e Jeong-yeon se virou, aguardando a resposta que poderia definir sua sobrevivência. A informação, no entanto, não fazia sentido. Ele se lembrou claramente de ter visto 15 machados antes. Agora, não conseguia encontrar nenhum deles. Onde poderiam ter ido? E então, ele olhou para cima. Lá estavam eles, no alto de uma das prateleiras mais altas do depósito, completamente fora de alcance. A descoberta foi um balde de água fria. Ele tinha um arsenal à sua disposição, mas não conseguia alcançar nenhuma das armas. A frustração era imensa. Mas então, algo incrível aconteceu. O drone explicou que os itens no depósito eram dados digitais, e se eram dados, poderiam ser copiados. O machado em sua mão começou a se multiplicar. A explicação continuou. Os itens podiam ser danificados ou até mesmo modificados, dando a Jeong-yeon um leque de possibilidades que ele nem imaginava. E o mais importante de tudo, os itens copiados nunca acabariam. O estoque era, para todos os efeitos, infinito. A ficha finalmente caiu. Jeong-yeon percebeu que não estava em um simples depósito, mas em um lugar com recursos ilimitados. A balança da luta tinha acabado de virar a seu favor. O drone apenas observava, como se esperasse para ver o que o novo mestre daquele lugar faria com tanto poder em mãos. A decisão, agora, era toda de Jeong-yeon. Com o machado em mãos,
A mente de Jeong-yeon processava a nova realidade. Se os itens eram infinitos, isso significava que ele podia atacar sem parar, sem nunca esgotar sua munição. O drone, então, revelou uma nova habilidade. Um portal se abriu, mostrando um alvo perfeito para testar o poder recém-descoberto, uma criatura em outra dimensão. A explicação continuou. Ele não precisava nem mesmo arremessar. A habilidade Shipping permitia enviar o item automaticamente para o alvo, com um tempo de recarga de 30 segundos. Jeong-yeon ficou perplexo. Shipping, ou envio, era uma habilidade de combate. Para alguém que trabalhava com logística, aquilo não fazia o menor sentido. Apesar da confusão, não havia tempo a perder. Com um alvo à sua frente e uma nova habilidade para testar, Jeong-yeon se preparou para agir. No instante seguinte, o machado desapareceu de sua mão e reapareceu na outra dimensão, cravando-se diretamente na criatura com uma força brutal. O drone permaneceu imóvel, apenas processando os dados. O primeiro teste da habilidade Shipping tinha sido um sucesso absoluto, e antes que Jeong-yeon pudesse sequer assimilar o que aconteceu, um novo machado se materializou, entregue pelo drone. O sistema era rápido, quase instantâneo. A velocidade do reabastecimento o pegou de surpresa. Ele não precisava nem se mover para pegar outra arma. Ela simplesmente aparecia em sua mão. Foi aí que ele entendeu. A velocidade de envio não era sobre entregar pacotes. Era sobre a velocidade com que ele podia atacar e se rearmar para o próximo golpe. Com a mente a mil, uma nova pergunta surgiu. Se aquilo era uma habilidade, como em um jogo, então talvez ela pudesse ser aprimorada. O drone confirmou sua suspeita prontamente. As habilidades poderiam ser fortalecidas usando mana, abrindo um caminho para um poder ainda maior. Enquanto isso, na outra dimensão, o resultado do teste era claro. A criatura não teve a menor chance contra um ataque tão súbito e preciso. O corpo do monstro jazia imóvel, uma prova silenciosa do poder destrutivo que Jeong-yeon agora controlava. Um poder que ele mal começara a entender. A hesitação e o desespero de antes haviam sumido. Com um arsenal infinito e habilidades aprimoráveis, Jeong-yeon estava pronto para explorar todo o potencial daquele sistema. Ele pediu para ver os equipamentos disponíveis. Com seus novos poderes, Jeong-yeon sabia que não podia mais ficar parado. Era hora de agir, de colocar um plano em prática. Uma missão começou a se formar em sua mente, um objetivo claro em meio ao caos. Ele abriu um mapa para traçar a rota. O destino era Uijeongbu, e a jornada através da cidade destruída seria longa e perigosa. Mas ele estava decidido. Não havia tempo a perder. Seu caminho o levaria através de Yung, passando por Dobong, até finalmente chegar ao seu objetivo final. Analisando o trajeto completo, ele confirmou que a distância era enorme. A pé seria uma tarefa impossível de se realizar a tempo, mas a distância não era sua única preocupação. Ele só esperava que as pessoas que procurava ainda estivessem seguras. Felizmente, ele tinha uma solução para o problema do transporte. Não era um carro ou uma moto, mas no mundo atual, aquela bicicleta elétrica era um tesouro, praticamente um carro esportivo. Com um feixe de luz, o veículo estava pronto para partir. E então, ele deu a primeira pedalada. Atravessando a cidade em ruínas, Jeong-yeon avançava. Ele estava a caminho para salvar quem precisava, uma promessa silenciosa guiando seu percurso. A noite era escura e cheia de perigos, mas sua determinação era a única luz que importava. Cada metro percorrido era uma vitória contra o desespero. Sua jornada mal tinha começado quando um som estranho quebrou o silêncio da noite. Algo estava por perto. E do nada, uma criatura grotesca surgiu, bloqueando seu caminho com um rugido ensurdecedor. Sem tempo para pensar, ele pulou da bicicleta. Usando sua habilidade, Jeong-yeon chutou a bicicleta que se desmaterializou e foi enviada direto na direção do monstro. O impacto foi brutal. A bicicleta se materializou com força total, mas a criatura conseguiu criar uma barreira, absorvendo parte do dano e sendo jogada para trás. Jeong-yeon percebeu que estava muito distraído antes para analisar a situação direito. Agora, frente a frente com o perigo,
Ele precisava entender o que estava acontecendo. Ele não perdeu tempo e lançou um ataque cortante, uma lâmina de energia pura voando em direção ao inimigo. O golpe acertou o braço do monstro, mas o som metálico indicava que o dano foi superficial. A pele da criatura era mais resistente do que parecia. O ataque só serviu para enfurecer ainda mais a besta, que rosnou de dor e ódio. Ele tentou atacar de novo, mas os golpes batiam contra uma barreira invisível. Foi quando uma janela do sistema apareceu na sua frente, revelando um problema. A sua principal habilidade, Shipping, estava em tempo de recarga. Ele precisava aguentar por mais 23 segundos sem seu melhor trunfo. O orc percebeu a hesitação do jovem. A criatura sabia que tinha a vantagem agora. E para piorar, do nada, um machado começou a se materializar na frente do monstro. A criatura agarrou a arma, agora totalmente equipada para o combate. A situação de Jeong-Geom tinha acabado de ficar muito pior. O monstro atacou sem hesitar, mas Jeong-Geom conseguiu se defender no último instante. Uma nova habilidade tinha sido ativada, uma que ele quase havia esquecido. Ele se lembrou de uma outra skill que possuía. Não era para combate direto, mas poderia ser a chave para sobreviver àquela noite. A habilidade era Recall de produto. Com ela, ele podia trazer de volta itens que já havia enviado, mas com uma condição. Precisava derrotar o monstro primeiro. Após a vitória, uma pedra de mana, o item recuperado, apareceu na sua frente. O sistema confirmou o sucesso da operação, só que algo não batia. Jeong-Geom tinha certeza de que nunca havia enviado pedras de mana em seu antigo trabalho. A origem do item era um mistério completo. Deixando a dúvida de lado, ele decidiu se apressar para encontrar um lugar seguro para sua família. Mas, de repente, um grito agudo cortou o silêncio da noite. Jeong-Geom parou na mesma hora, sentindo que algo muito pior estava por vir. Um calafrio percorreu sua espinha. A batalha estava longe de terminar. Ele olhou para o céu e entendeu a fonte do barulho. Os orcs não eram as únicas criaturas estranhas que haviam invadido a cidade. Uma enorme besta alada sobrevoava a área, carregando uma presa em suas garras. O jovem avaliou a nova ameaça. Com as asas abertas, a criatura era maior que um orc e seria um inimigo formidável. Os sons de destruição e gritos de monstros ecoavam por toda parte. A cidade estava sendo devastada. Em meio ao caos, um som diferente chamou sua atenção. Não era um monstro, era uma pessoa. Um homem corria desesperadamente por sua vida, fugindo do terror que se espalhava pelas ruas. A fuga do homem terminou. A criatura que o caçava mergulhou dos céus, veloz e certeira. Ele não teve a menor chance. Um único e violento golpe o arremessou pelo chão de pedra. Seu corpo rolou sem controle pela rua destruída. O jovem correu para ajudar, gritando para que o homem se levantasse. Mas já era tarde. A criatura pousou com um estrondo, bloqueando qualquer rota de fuga. Caído e ferido, o homem ficou paralisado pelo puro terror. A fera se aproximou, salivando. Para ela, ele era apenas a próxima refeição, mas então, o jovem se colocou no caminho. Ele não ia ficar parado assistindo. A atenção do monstro se voltou para o novo obstáculo. O homem caído olhou para cima, chocado. Alguém estava realmente arriscando a vida para salvá-lo. Foi aí que o protagonista notou algo estranho. A criatura não o atacava. Seus olhos estavam fixos no homem. Ele se perguntou se o alvo sempre foi o Sr. Choi. No chão, o Sr. Choi se contorcia de dor, completamente vulnerável. O monstro simplesmente ignorou o jovem e agarrou sua verdadeira presa. A mão do protagonista tremia. Ele queria agir, mas o que poderia fazer contra um monstro daquele tamanho? A hesitação o paralisou por um instante. De longe, um outro homem observava toda a cena, com uma expressão de pânico e urgência. Sem perder tempo, ele apertou um botão em um pequeno dispositivo em seu cinto. E de repente, um clarão de luz explodiu no meio da cidade, atraindo a atenção de todos, inclusive da criatura. O ataque da criatura era iminente. O homem só podia esperar pelo fim, paralisado pelo medo que o consumia por completo. Mas então, um som agudo cortou o ar. Confuso, ele olhou para cima,
sem entender o que estava acontecendo no meio do caos. O choque tomou conta de seu rosto. Ele simplesmente não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Do nada, um vulto negro e veloz atingiu a criatura em pleno voo, com uma força brutal. O monstro despencou do céu, caindo com um baque surdo e levantando uma nuvem de poeira. Um machado estava cravado diretamente na cabeça da fera. Tinha sido um golpe único e certeiro. O sobrevivente ficou sem palavras. Alguém tinha acabado de derrubar um wyvern bem na sua frente. Foi quando ele olhou para o lado, notando uma figura se aproximando em meio à destruição. Um jovem, visivelmente ferido e ofegante, parou sua bicicleta diante deles. Com a voz cansada, ele perguntou se todos estavam bem. Os dois homens olharam para o recém-chegado, completamente atônitos com a cena. A ficha simplesmente não caía. Eles se perguntavam se aquele jovem realmente tinha matado um monstro daqueles. De bicicleta, o protagonista apenas observava em silêncio, esperando uma resposta. Um dos homens, em um gesto de pura gratidão, se curvou profundamente, agradecendo ao que ele acreditava ser um soldado. O protagonista corrigiu a suposição deles. Ele apontou para o uniforme, explicando que não era um soldado, mas apenas um funcionário do armazém da Pax. A revelação deixou os dois homens ainda mais chocados. A ficha não caía. Aquele jovem tinha derrubado um monstro voador com um machado, enquanto andava de bicicleta. O jovem então mudou de assunto, querendo saber se havia mais sobreviventes por perto. Um dos homens, mais aliviado, respondeu à pergunta dele. A resposta, no entanto, foi sombria. Ele explicou que no início havia muitas pessoas, mas a situação mudou drasticamente. Os monstros também apareceram em bando, e a maioria não sobreviveu ao ataque inicial. Os poucos que restaram, cerca de 15 pessoas, tiveram que se refugiar no subsolo de um terminal, uma área com menos monstros. Diante da situação, um dos sobreviventes o convidou para se juntar ao grupo deles, oferecendo um lugar seguro para ficar. O protagonista pareceu ponderar a oferta. Havia algo mais em jogo ali. A menção de que eles procuravam uma estrada para um carro funcional chamou sua atenção. A informação era o que ele realmente buscava. Os homens agradeceram mais uma vez, reforçando que o jovem literalmente os salvou da morte e que guiá-lo até o abrigo era o mínimo que podiam fazer. Só que, antes de partirem, algo no chão chamou a atenção de todos. O pequeno wyvern que ele havia derrubado segurava um item que começou a brilhar intensamente. De repente, o cristal voou na direção do protagonista, que o pegou no ar sem dificuldade. Ele sabia que aqueles homens não faziam ideia da real extensão de suas habilidades. Eles viam um entregador de bicicleta, não o caçador que ele realmente era. O homem mal conseguia respirar, exausto após a batalha. Mas a determinação em seu olhar mostrava que ele ainda não havia terminado. Ao chegarem no que deveria ser um abrigo, o protagonista e os outros trabalhadores se depararam com uma cena de puro caos. Um único homem estava de pé em meio à carnificina. O jovem ficou paralisado. Ele tinha acabado de lutar pela vida, mas o que via ali era um massacre em uma escala completamente diferente. O suor frio escorreu por seu rosto. Aquele lugar, que deveria ser o mais seguro, tinha se tornado um campo de batalha. Dezenas de pessoas estavam espalhadas pelo chão, e no centro de tudo, o homem e a criatura que ele havia derrotado. Um dos sobreviventes se aproximou do lutador, tentando racionalizar o ocorrido. Ele sugeriu que talvez um orc tivesse se perdido e chegado ali por acaso. Mas o olhar do homem mais velho dizia outra coisa. Ele sabia que aquilo não tinha sido um acidente. Havia algo muito errado acontecendo. No chão, o monstro derrotado era a prova de que a suposta segurança do abrigo era apenas uma ilusão. O protagonista se lembrou da promessa de que monstros não atacavam aquele lugar. Uma mentira que custou a vida de muitos. Ele engoliu em seco, o medo tomando conta. Se nem ali estavam seguros, para onde poderiam ir? Enquanto isso, um dos homens que o protagonista salvou mais cedo o apresentou a outro grupo, explicando que ele também os havia salvado de um wyvern. Finalmente, os dois lutadores ficaram frente a frente. O ar ficou pesado, carregado de uma tensão silenciosa. O jovem sentiu o peso do olhar do outro homem, um veterano que claramente já tinha visto muito mais do que ele.
Os outros sobreviventes cochichavam, impressionados. Eles contavam que o homem havia matado um wyvern com um machado, com força suficiente para rachar o crânio da criatura. Então, o lutador mais velho estendeu a mão na direção do protagonista, um gesto que mudaria tudo. O homem mais velho agarrou a mão do protagonista com uma força surpreendente. Não era um simples aperto de mão, mas um gesto carregado de gratidão por tudo que o jovem havia feito por eles. Um dos homens que ele salvou não conseguia esconder a alegria. Ele agradeceu efusivamente, dizendo que nunca conseguiriam retribuir o favor de ter salvado seus amigos. A empolgação era tanta que o homem o agarrou pela roupa, deixando o protagonista completamente sem reação com a intensidade daquele agradecimento. Ele insistia, perguntando como poderiam pagar a dívida que tinham com ele. Para aquele grupo de sobreviventes, o ato do protagonista foi nada menos que heróico. O protagonista tentou se esquivar, dizendo que não foi nada demais. Mas o homem interpretou aquilo como um sinal de humildade, ficando ainda mais impressionado com o jovem. A reação tímida do herói fez os outros sobreviventes rirem. Sem saber o que dizer, o protagonista apenas pediu desculpas, totalmente perdido na situação. Vendo a confusão, o homem mais velho se aproximou para intervir. Ele explicou que todos ali trabalhavam juntos há mais de 10 anos e eram como uma família. Ele então se apresentou formalmente. Seu nome era Jin Mock Lee, o gerente do terminal de cargas onde eles estavam abrigados. Para a surpresa do protagonista, o gerente se curvou em um gesto de profundo respeito, um tratamento que ele definitivamente não esperava. Jin Mock Lee o convidou para entrar no esconderijo. Ele garantiu que tinham guardado água e comida do armazém e que o jovem poderia finalmente descansar em segurança. O gerente continuou, explicando com orgulho que eles tinham um bom estoque de comida e que, se acabasse, poderiam simplesmente pegar mais no armazém. Mas no meio da explicação, Jin Mock hesitou. A confiança em sua voz desapareceu de repente e sua expressão mudou completamente. Um silêncio estranho tomou conta do grupo. A atmosfera acolhedora de antes deu lugar a uma tensão que ninguém ali conseguia entender. Foi então que o protagonista deu a notícia que mudaria tudo. O armazém, a fonte de suprimentos deles, havia simplesmente desaparecido. Jin Mock não conseguiu processar a informação. Desesperado, o gerente se virou para um de seus homens, esperando que fosse algum tipo de piada. Mas a expressão de pavor no rosto do colega confirmou o pior. A única esperança deles tinha sumido. A notícia caiu como uma bomba. Os sobreviventes entraram em pânico, se recusando a acreditar que sua única fonte de esperança tinha simplesmente desaparecido. Para Jin Mock Lee, o gerente, a realidade foi um golpe duro. O plano perfeito que ele tinha traçado para seu povo havia se desfeito em um instante. A tensão era sufocante. Com o armazém fora de questão, o futuro de todos ali se tornou uma grande e assustadora incógnita. Mas, mesmo abalado, Jin Mock tentou reerguer o moral do grupo. Ele disse que não era hora para desespero, apenas para adiantar o plano de fuga. A determinação do líder contagiou os outros. Eles sabiam que a única opção era seguir em frente e enfrentar o que quer que estivesse no túnel. Jin Mock então explicou a situação para o protagonista. Para escapar, eles precisariam de carros, já que todos viviam em lugares distantes. O problema, no entanto, não era a falta de veículos. O verdadeiro desafio eram as estradas, que estavam completamente destruídas e intransitáveis. Com a rodovia ao sul em ruínas, a única rota de fuga que restava era o túnel a oeste. Era a última chance deles. O protagonista ouvia tudo com atenção, percebendo que a situação era ainda mais complicada do que ele imaginava. Foi então que Jin Mock revelou o obstáculo final. O túnel estava infestado de wyverns. O plano original era acumular recursos para passar por eles aos poucos. Um plano que agora era impossível. Ao ouvir isso, a expressão do jovem mudou. Para ele, monstros não eram um beco sem saída. Ele garantiu que poderia eliminar todos eles com sua habilidade. A confiança do protagonista era tão grande que ele chegou a rir, aliviado. Para Jin Mock, ouvir aquilo foi como uma nova onda de esperança em meio ao caos. Mas a conversa foi interrompida por um zumbido no ar.
Um drone de vigilância apareceu de repente, pairando sobre o grupo. O drone voou em direção a um portal que se abriu no meio da destruição, revelando que eles não estavam sozinhos naquele lugar. Enquanto isso, o corpo de um dos monstros abatidos começou a se desintegrar, revelando um núcleo de mana brilhante em seu interior. Os núcleos de mana dos monstros abatidos foram sugados em direção ao portal, como se estivessem sendo coletados por uma força invisível, tudo sob o olhar atento do drone. Jeong-yeon então se virou para o gerente, entregando-lhe um dispositivo. Ele avisou que a única forma de protegê-lo era se o homem ficasse bem perto dele, sem questionar. O gerente, ainda processando tudo, apenas concordou, sem entender direito o que estava acontecendo. A situação era muito maior do que ele imaginava. O medo tomou conta de Jin-mok. Ele era apenas um gerente de armazém, e agora estava no meio de uma batalha contra monstros de outro mundo. E o motivo do aviso ficou claro. Do portal, uma criatura alada surgiu, avançando diretamente contra os dois. Não havia tempo para pensar. No último segundo, uma barreira de energia se materializou, bloqueando o ataque da criatura com um impacto violento. Surpreendentemente, foi o próprio Jin-mok quem conjurou o escudo. Mesmo apavorado, ele usou sua habilidade para se proteger do golpe fatal. A força do impacto, no entanto, foi brutal, arremessando o gerente para longe e quebrando sua defesa. Ele caiu com força no chão, completamente vulnerável. Vendo seu companheiro em perigo, Jeong-yeon se preparou para interceptar a criatura, que agora circulava no céu, pronta para o próximo ataque. Com um simples gesto, o protagonista ativou sua própria habilidade, mirando diretamente no monstro que voava acima deles. A criatura, pega de surpresa, foi puxada para baixo com uma força irresistível, perdendo totalmente o controle de seu voo. O predador aéreo se tornou uma presa, caindo em direção ao chão sem qualquer chance de reagir, mas Jin-mok gritou em desespero. Ele percebeu tarde demais a verdadeira intenção de Jeong-yeon. Não era um ataque, era uma isca. Jeong-yeon havia usado um dos sobreviventes, preso dentro de um portal, e o arremessou diretamente na boca da criatura. Uma tática cruel, mas eficaz. A criatura abocanhou a isca sem hesitar. O som do estalo confirmou o fim trágico do sobrevivente, um sacrifício necessário no plano de Jeong-yeon. Com o monstro distraído, o verdadeiro ataque finalmente começou. Uma força massiva atingiu a criatura em cheio, derrubando-a dos céus de uma vez por todas. Caído no chão, Jin-mok assistiu a tudo, paralisado. Ele não conseguia acreditar na crueldade do plano, mesmo que estivesse funcionando perfeitamente. Mas Jeong-yeon não demonstrou qualquer emoção. Ele apenas analisou a situação com uma frieza calculista, como se tudo não passasse de mais uma etapa a ser concluída. A mente de Jin-mok voltou para uma conversa que tiveram antes. Jeong-yeon havia explicado que sua habilidade envolvia usar um caminhão para se livrar de monstros mais fracos. Ele havia dito que, para ele, o veículo era puramente uma ferramenta de transporte, uma forma de se mover com segurança pelo campo de batalha. Naquela hora, Jin-mok tentou entender a lógica por trás daquilo, questionando por que alguém precisaria de um carro em meio ao apocalipse. Foi então que Jeong-yeon começou a revelar o verdadeiro e chocante propósito por trás de sua habilidade. De volta ao presente, a resposta estava bem na frente deles. Um portal se abriu, e a ameaça dos Wyverns, as criaturas aladas, se tornou real e imediata. Enquanto Jin-mok suava frio com a visão, Jeong-yeon se manteve impassível. Ele já esperava por isso. Na verdade, ele mesmo havia provocado a situação. Em meio aos destroços da batalha, algo no chão chamou a atenção de Jin-mok. Uma pedra brilhante, pulsando com uma energia desconhecida. Jeong-yeon explicou que aquilo era uma pedra de mana, surpreso que Jin-mok nunca tivesse visto uma. O item flutuou em sua direção junto com sua arma. A revelação pegou Jin-mok de surpresa. A ideia de que suas habilidades poderiam ficar mais fortes usando aqueles itens abriu um novo mundo de possibilidades em sua mente. Jeong-yeon continuou, explicando que cada habilidade funcionava de uma maneira diferente e que os núcleos de mana eram essenciais para o crescimento de um despertado. Finalmente, Jin-mok entendeu a verdadeira natureza do poder de seu companheiro. Não era só um caminhão, era uma arma. Um Pax que disparava machados como se fossem balas.
Após a revelação sobre seu poder, Jeong-yeon deu um olhar que encerrava o assunto. Para ele, a conversa e a parceria haviam chegado ao fim. A frieza dele pegou Jin-mok completamente de surpresa. Ele não conseguia acreditar que seria simplesmente descartado daquele jeito. Jin-mok ficou paralisado por um instante, tentando entender como alguém podia ser tão indiferente depois de tudo o que passaram juntos. Jeong-yeon então agradeceu pela ajuda para encontrar o caminho e disse que era hora de voltarem. Com um gesto de reverência, Jin-mok tentou apelar para o bom senso dele. Mas não adiantou. Jeong-yeon virou as costas, pronto para partir sozinho. Vendo sua única esperança ir embora, Jin-mok o questionou sobre seu destino, querendo saber por que ele precisava de um carro. A pergunta fez Jeong-yeon parar por um momento. Ele não se virou, mas pelo menos estava ouvindo. Em desespero, Jin-mok revelou que precisava chegar em Indeogwon, que ficava no caminho para Gangnam, o provável destino de Jeong-yeon. Ele então implorou para que Jeong-yeon o levasse junto, aproveitando que iam na mesma direção. A resposta, no entanto, foi o silêncio. Jeong-yeon voltou a andar, deixando Jin-mok para trás. Foi um choque de realidade. Jin-mok percebeu que, sozinho naquele lugar, suas chances de sobreviver eram mínimas, mas ele ainda tinha uma carta na manga. Ele lembrou a Jeong-yeon que, enquanto um era o lutador, o outro era o motorista. Eles precisavam um do outro. Jin-mok insistiu na proposta, argumentando que com sua habilidade de direção, ele poderia levá-los ao destino muito mais rápido. Era uma troca vantajosa para ambos. A lógica do acordo finalmente pareceu penetrar na frieza de Jeong-yeon, que parou para considerar a oferta. Vendo que tinha sua atenção, Jin-mok deu o ultimato. Ele deixou claro que, se não o levasse junto, Jeong-yeon não conseguiria a chave do carro de jeito nenhum. Cercado por todos os lados, Jeong-yeon ponderou sobre a situação. Revelar suas habilidades ali seria um desperdício de tempo. Ele decidiu que, por enquanto, podia confiar em Jin-mok para resolver aquilo. A decisão foi tomada. Jeong-yeon finalmente aceitou a proposta e disse a Jin-mok para levá-lo até Indeogwon. O acordo estava selado. O alívio tomou conta de Jin-mok, que mal conseguiu conter a alegria. Ele finalmente tinha conseguido o que queria, garantindo sua carona para fora daquele inferno. Só que o acordo vinha com uma condição. Jeong-yeon deixou claro que não levaria mais ninguém. A multidão só atrapalharia, e ele preferia manter suas habilidades em segredo. Sem hesitar, Jin-mok aceitou a condição. Ele garantiu que conseguiria convencer o grupo a cooperar e pediu para Jeong-yeon deixar tudo com ele. Com a confiança renovada, Jin-mok se virou para o grupo. Ele precisava dispensar todo mundo sem causar problemas e sabia exatamente o que dizer. O plano deu certo. Algum tempo depois, eles já estavam na estrada, mas encontraram um túnel bloqueado. Não havia outra saída a não ser abrir. Com o túnel bloqueado, o caminho à frente parecia impossível. Mas depois de tudo que passaram, desistir não era uma opção. Alguém precisava ir na frente e encontrar um jeito de abrir passagem para o resto do grupo. Só que o que os aguardava do outro lado era um verdadeiro pesadelo. Um enxame de wyverns famintos bloqueava completamente o caminho, e eles não pareciam nada felizes com a visita. Eles não pareciam nada amigáveis. Os gritos agudos das criaturas confirmavam as piores suspeitas. Avançar por ali seria suicídio. Diante daquela cena, ele travou a bicicleta no mesmo instante. Recuar não era uma opção, mas avançar parecia um convite direto para a morte. Naquele momento, ele entendeu a gravidade da situação. Não era mais uma questão de medo ou coragem, mas sim sobre as consequências de não fazer absolutamente nada. A ficha finalmente tinha caído, e a raiva veio com tudo. Ele não ia mais ficar parado vendo tudo acontecer. Alguém precisava tomar uma atitude, e essa pessoa seria ele. E o primeiro alvo de sua recém-descoberta determinação foi a garota ao seu lado. Pega totalmente desprevenida, ela mal conseguiu processar a súbita explosão de raiva vinda dele. A situação saiu completamente de controle. O homem, pego no meio do fogo cruzado, ficou paralisado pela gritaria, sem saber como acalmar os dois jovens. Diante daquela confusão, o homem mais velho não sentiu raiva. Pelo contrário,
Uma memória nostálgica veio à sua mente, trazendo um sorriso ao seu rosto. Ele se lembrou de uma época mais simples, quando as brigas entre seus filhos eram apenas parte da rotina diária da casa, um sinal de que tudo estava normal. Naquele dia, ele resolveu aproveitar a briga para dar uma lição sobre união, tentando transformar o caos em um momento de aprendizado. Com toda a seriedade de um pai, ele explicou o quão preciosa e importante a família era, esperando que as palavras tivessem algum efeito. Só que a lição foi interrompida pela verdadeira autoridade da casa. A mãe deles apareceu, nada feliz com a bagunça, e o sermão mudou de alvo. O foco das crianças mudou na hora. Antes inimigos, agora eles eram uma plateia unida, observando de camarote o pai prestes a levar uma bronca. O pequeno Jeong-yeom entendeu tudo. Aquela piscadela para a irmã era um sinal de cumplicidade. Aquele era o verdadeiro significado de família para eles. Essa lembrança trouxe um calor ao coração de Jeong-yeom, mesmo que por um breve momento. Uma época que parecia muito, muito distante da sua realidade atual. Porque a realidade agora era outra. Em meio à bagunça do trabalho, seu chefe desabava em lágrimas, afogando as mágoas em uma garrafa. O homem chorava desesperadamente pela falta que sentia do filho, enquanto os outros tentavam, sem sucesso, tirar a bebida de suas mãos. A noite avançou, e o som do choro e da confusão deu lugar ao silêncio. Eventualmente, o cansaço e a bebida venceram. Todos acabaram desmaiados pelo chão, em um sono pesado e esquecido. Todos, exceto Jeong-yeom. Incomodado, ele decidiu se levantar para ir ao banheiro, sendo o único sóbrio naquele ambiente desolador. Ele olhou para os colegas espalhados pelo chão. A cena era patética, mas também o fazia se sentir ainda mais deslocado e solitário. Precisando de um respiro, Jeong-yeom decidiu sair para tomar um ar, mas acabou encontrando outros 2 colegas que também escaparam daquela situação. Em meio à escuridão de um pátio de caminhões, Jin-mok Lee se movia com cautela. Ele sentia que algo estava fora do lugar e precisava descobrir o que era. De repente, ele percebeu um movimento. Não estava sozinho ali. Escondido, ele avistou Jeong-yeom, que parecia estar no meio de um trabalho pesado, movendo caixas para dentro de um dos contêineres. Jin-mok Lee se aproximou, confuso. Ele não conseguia entender por que o protagonista estaria fazendo aquilo sozinho, no meio da noite. Observando Jeong-yeom, que agia com uma calma impressionante, Jin-mok começou a suspeitar que estava diante de algo muito maior do que imaginava. Foi então que Jeong-yeom abriu a porta de um dos caminhões. A visão do que havia dentro deixou Jin-mok completamente sem palavras. Chocado com a quantidade de suprimentos, ele ouviu o protagonista explicar que aquilo era apenas metade da carga, pois temia que o caminhão ficasse pesado demais. A mente de Jin-mok simplesmente não conseguia processar a informação. Incrédulo, ele perguntou se Jeong-yeom havia carregado todos os 15 caminhões do pátio com aquela quantidade absurda de coisas. Enquanto Jeong-yeom abria outro container, Jin-mok sentiu um calafrio. Ele sabia que o homem era forte, mas aquilo era um nível de preparação surreal. Ele começou a se questionar sobre a verdadeira extensão das habilidades do seu novo parceiro. Que tipo de pessoa conseguiria fazer tudo aquilo? Jeong-yeom então mostrou a ele o motivo de tanta preparação. Visões de um massacre, com criaturas aladas destruindo tudo e todos em seu caminho. Ele revelou como enfrentava monstros terríveis, usando uma barreira de energia para encurralar as ameaças e se proteger dos ataques. Com uma calma assustadora, o protagonista demonstrou como eliminava essas criaturas, uma por uma, sem sequer se abalar. Por fim, Jeong-yeom revelou seu maior segredo, questionando seu sistema sobre a possibilidade de levar outras pessoas para sua dimensão paralela. Jin-mok finalmente entendeu. Ele não estava lidando com um simples sobrevivente. A resposta do sistema foi clara e direta. Era impossível levar outras pessoas para a dimensão paralela com o nível atual. O plano de levar Jin-mok para um lugar seguro não funcionaria. A tela de status confirmou o problema. A dimensão estava apenas no nível 1 e ele precisava de 100 pedras de mana para o próximo nível. Ele só tinha 32. Diante do obstáculo, Jeong-yeom não hesitou.
Se o nível era o problema, então ele só precisava subir de nível. A solução era simples, mas a execução seria perigosa. Ele decidiu que iria evoluir sua habilidade ali mesmo. O túnel ainda estava infestado de criaturas, o campo de caça perfeito para conseguir os recursos que faltavam. O lugar era um verdadeiro ninho de wyverns. Dezenas deles ainda voavam pela escuridão, prontos para atacar qualquer um que ousasse entrar em seu território. Eles não eram presas fáceis, eram predadores territoriais e extremamente agressivos, e Jeong-gyum estava prestes a invadir o lar deles. Mas o protagonista não demonstrou medo. Ele apenas calculou os riscos e se preparou para o que viria a seguir. A caçada ia começar. Enquanto isso, do lado de fora do túnel, os outros sobreviventes esperavam, completamente alheios ao que acontecia lá dentro. A tensão no ar era palpável. A preocupação era visível no rosto de todos. Eles se perguntavam se o jovem que entrou sozinho no túnel realmente ficaria bem. A espera era angustiante. De repente, um barulho os assustou. Todos se viraram na direção do som, esperando o pior. Mas não era um monstro. Era Jeong-gyum, saindo calmamente da escuridão do túnel, pedalando uma bicicleta. A cena era tão surreal que um dos sobreviventes nem conseguiu processar direito. Depois de tudo aquilo, ele simplesmente saiu de lá pedalando? Só quando ele se aproximou, todos notaram o detalhe mais importante. Ele estava coberto de sangue, mas não parecia ser o sangue dele. A preocupação se transformou em alívio e admiração. O herói improvável havia retornado, e todos comemoraram sua volta, celebrando o homem que limpou o caminho para eles. Com o caminho livre, Jin-Mock Lee reuniu o grupo. Ele agradeceu a todos pela paciência e por terem trabalhado juntos sob sua liderança improvisada durante a crise. Jin-Mock Lee concluiu as instruções, garantindo que todos soubessem o plano para seguir em frente. A parte mais difícil tinha passado, pelo menos por enquanto. Ele deu um último conselho misterioso. Se encontrassem qualquer tipo de problema no caminho, era para abrir a carga do caminhão que ele estava levando. Jeong-gyum, ainda coberto de sangue, não entendeu bem o aviso, mas a urgência do momento não deu espaço para perguntas. O sentimento geral era de alívio e pressa. Depois de tanto tempo presos, todos só queriam seguir viagem para finalmente reencontrar suas famílias. Mas a estrada à frente não estava nada fácil. O caminho estava congestionado com carros abandonados e destroços, um lembrete constante do caos que se instalou. Mesmo assim, eles avançaram. O primeiro caminhão saiu do túnel, liderando o comboio improvisado pela rota perigosa. Os sobreviventes se despediram com um aceno, cada um partindo para seu próprio destino, mas unidos pela mesma esperança de encontrar segurança. Os dois caminhões seguiram por rotas diferentes, se afastando cada vez mais na estrada destruída. A jornada de cada um continuava, agora separados. O que eles não sabiam era que uma nova ameaça, muito maior e mais imponente, já os observava de longe. Uma criatura que parecia ser o líder dos monstros. Já dentro de um dos veículos, Jeong-gyum permanecia em silêncio. A vitória no túnel não trouxe paz, apenas a certeza de que a luta estava longe de terminar. De repente, um barulho estranho quebrou a monotonia do motor, fazendo o jovem olhar para cima, desconfiado. O caminhão começou a perder velocidade, parando em meio a uma cidade completamente devastada. O silêncio lá fora era assustador. O motorista, Jin-Mock Lee, entendeu a situação. Não havia como evitar o que estava por vir. O caminho à frente estava intransitável, um cemitério de carros, monstros e vítimas. Desviar não era uma opção. Eles teriam que atravessar o inferno. O caminhão de Jin-Mock Lee parou de vez. Diante deles, a cidade era um túmulo silencioso, e o único caminho era através dele. As ruas eram um testemunho do fim do mundo, um lugar onde a esperança tinha apodrecido junto com tudo mais. Em meio aos destroços, criaturas se alimentavam dos caídos. Jeong-gyum pensou que, por uma questão de meses, um daqueles corpos poderia ter sido o dele. Mas o medo deu lugar à determinação. Ele não tinha sobrevivido até ali para morrer como um figurante naquela tragédia. Com cuidado, Jin-Mock Lee manobrou o veículo pela barricada improvisada. Cada centímetro avançado era um risco calculado.
O motorista percebeu que o arame farpado era obra do exército. Uma tentativa desesperada de conter o que quer que estivesse do outro lado. A cena era pior do que ele imaginava, e a rota que ele conhecia estava completamente comprometida. Jin Mock Lee começou a pensar em um desvio, mas Jeong-yeon pediu para ele esperar. O jovem tinha visto algo se movendo no fim da ponte. Uma matilha de bestas rondava a passagem, farejando o ar. Eram os guardiões daquele cemitério de concreto. Criaturas que pareciam ter saído de um pesadelo, famintas e prontas para atacar qualquer coisa que se movesse. Enquanto Jin Mock Lee entrava em pânico, um pensamento ousado cruzou a mente de Yeong-yeon. Aquelas criaturas não eram só um obstáculo, eram uma oportunidade de ficar mais forte. Um rápido olhar foi o suficiente. Ele já tinha um plano em mente, por mais insano que parecesse. O caminhão parou perto da beirada. Jeong-yeon apontou para uma pequena passagem, um caminho estreito que contornava o bloqueio principal. Era a única chance deles, mas estava perigosamente perto da horda de monstros. Jin Mock Lee questionou a sanidade do plano, mas Jeong-yeon apenas confirmou. Ele não estava pedindo permissão. Com uma calma assustadora, Jeong-yeon deu a ordem para seguirem direto ao encontro das feras. Para ele, aquele não era um caminho para a morte, mas o único jeito de alcançar seu verdadeiro objetivo.